Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: é melhor um bocado seco. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo de número 73 e versículo de número 1, eu vou ler do 1 até o 17. Este é o Salmo de Asaf. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos. Pois eu tinha inveja dos nécios, quando via a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Por isso, a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura. Eles têm mais do que o coração pode desejar. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui, e águas do copo cheio se lhes espremem. E eles dizem: como sabe Deus? Não há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam em riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse: falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Hoje é 6 de fevereiro de 2024. Deus bendito, santo, Pai querido, é no nome do Teu Filho Jesus que estou aqui em oração. Quero Te agradecer por esse momento, Te apresento cada pessoa que está me ouvindo, a família de todos, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu Te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia, dizendo: é melhor um bocado seco. E por falar nisso, Provérbios capítulo 17, versículo 1, fala exatamente sobre isso, que um bocado seco é bem melhor, porque muitas vezes onde tem riquezas, onde tem fartura, existem muitas intrigas e contendas. Quando iniciamos a leitura deste salmo, qual a autoria dele, como já disse no início, é atribuída a Asaf. Quem era Asaf? Asaf, ele era um dos cantores levitas encarregados pelo rei Davi desde o retorno da Arca da Aliança. Ele foi designado posteriormente como chefe dos que celebrariam diante da arca quando retorna a Jerusalém. Seus filhos, os filhos de Asaf, foram encarregados como cantores no templo construído pelo rei Salomão, no caso, filho de Davi. Então, esse Salmo 73 foi escrito por ele. Então, como eu estava dizendo, quando a gente inicia aqui a leitura desse Salmo e segue até quase o final dele, a impressão que assim dá para nós, pelo menos para mim, é de que esse salmista parece estar arrependido de ser fiel a Deus
de ser temente. Ele diz aqui, versículo 13, na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. A impressão que dá, né, é que ele está arrependido quando ele olha para o retrato do ímpio. O ímpio vivendo bem, o ímpio tendo riquezas, o ímpio prosperando, o ímpio até na sua morte. Aqui ele diz no versículo 4 que na morte do ímpio não tem nem apertos. Parece que a turma nem chora. Até porque tem um monte de herdeiro, né? De olho na botija. Então a gente tem essa noção. Eu percebi assim, tá? Que ele fica meio que olhando para essa foto dos ímpios. Aí ele parece que fica meio que arrependido de ser fiel a Deus e tal. Mas, se você seguir, como a gente seguiu até o versículo de número 17, lá na frente mesmo, a gente vê quando ele entra na presença de Deus, que é no versículo de número 17, ele diz, eu entrei no santuário de Deus, então vi o fim deles. Então tudo mudou. Toda a ideia que ele tinha em referência à prosperidade do ímpio em detrimento de dificuldade que vive o justo, aí ele vê quando entra no santuário, Deus mostra para ele, revela o fim do ímpio. Por isso que a gente tem aqui como cristão, ou seja, como servo de Jesus Cristo, seguidor dele, a gente tem de Jesus uma promessa. Aqui, né? No mundo tereis aflições, tribulações, dores, dificuldades, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. A nossa alegria, a nossa esperança, como cristãos, como servos de Deus, não está aqui, nesse globo, nesse torrão de terra, que inclusive, diga-se de passagem, que está difícil viver nesse mundo. Mas a nossa esperança é a eternidade. Os ímpios podem até ter prosperidade aqui, como o salmista Asaf viu, sentiu até inveja, né? Ele queria ter a prosperidade dos ímpios. Meu vizinho, não tem ninguém doente na casa dele, tem um carro na porta, uma moto também na garagem, uma casa grande, primeiro andar, né, duplex, viaja sempre com a família. E eu, meu Deus, nenhuma bicicleta tenho. Nós temos 2 cadeiras que foram doadas por algumas pessoas, cadeiras usadas para a gente dar para as visitas quando chegar. É um cômodo só na casa, mas eu sou salvo. Mas eu sou cristão, então eu entrei no santuário de Deus e Deus me revelou que o fim deles, que agora estão usufruindo, curtindo na linguagem do mundo, a vida, né? E eu sofrendo. Eu me lembrei aqui do rico, a parábola que Jesus deixou como ensinamento, e Lázaro, o pobre, o mendigo, né? O resultado ali na eternidade de ambos. Tem uma passagem bíblica que eu não vou comentar esse texto que eu li aqui, porque do versículo 1 até o 17 já é uma mensagem, tá? Depois você medite, a senhora e o senhor também meditem. Mas eu quero concluir com a passagem em Atos capítulo 3, versículo 4, eu vou ler até o 8. Diz assim, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Isso aqui era Pedro e João estavam indo para o templo. Pedro já era, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, um apóstolo, um pastor. E ele estava andando. Ele não estava de jumento, que era o transporte da época popular, não estava de cavalo, nem carruagem, não estava de Hilux blindada, né? Deixa eu dizer blindada. Desculpe, viu? Hilux blindada, nem Toyota, nem Mercedes, nem carros importados, nada disso. Estava a pé. Pedro
e João. Aí quando o pobre que estava ali aleijado, que só queria dinheiro, porque ele olhou para aqueles dois homens, achava que ele não tinha nada para dar além de dinheiro, que era isso que aquele homem pedia todo dia naquela porta daquele templo, para levar para casa o sustento, que ele não tinha condições de trabalhar, né? Aí ele diz, Pedro, João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. Aí versículo 5 diz, e olhou para eles esperando receber deles alguma coisa. E o que eles queriam, o que o homem queria que era receber deles algo material, como já disse, dinheiro, tá? Aí disse Pedro, segue o versículo 6, não tenho prata, não tenho ouro, ou seja, não tenho dinheiro, não sou rico, não tenho carro, não tenho nem telefone celular, não tenho fazenda, não tenho nada disso, não viajo, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O que é que Pedro tinha aqui? Pedro não respondeu por João, falou por si, né? Que a salvação é individual, essa certeza é individual. O que eu tenho eu te dou. Eu tenho Jesus, eu tenho uma vida santificada, eu tenho uma vida de humildade, eu perdoo, eu amo, então eu te dou. E o milagre acontece. Versículo 7, e tomando pela mão direita, não basta dizer levanta-te e anda. Pegue na mão, ajude, auxilie. Levantou e logo os seus pés e artérios se firmaram. E saltando ele, o aleijado, que era aleijado, né? Pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Essa mensagem hoje, ela foi bastante prolixa. Mas eu termino aqui por causa do nosso tempo, dizendo que Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia. Servo de Deus, Gessé.